Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que aqui está. Eu quero fazer uma pequena comparação. É como uma aeronave. Que começa a subir. Atinge uma altura que pode continuar o voo tranquilamente. Mas quando ela pega o voo, vem algumas turbulências, né? Nada mais, nada menos do que ela começa a balançar, né? A turbulência fica assim meio. A igreja também é assim. Nós estamos num voo destino à Nova Jerusalém. Glória a Deus. E esse voo vai continuar até chegar. Passamos por essas tribulações, mas o Senhor passa conosco. O avião dá aquelas balançadas, mas ele segue em frente. A igreja também, ela dá umas balançadazinhas, mas vai sempre em frente. Destino à Nova Jerusalém. Nós estamos neste voo. E esse voo vai chegar no destino final. Amém? Porque o piloto é Jesus. O piloto está no controle da aeronave. O piloto está no controle desta igreja. Por isso vamos chegar no destino final. A Nova Jerusalém. Você pode dar uma glória a Deus? Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Ele merece. Ele merece o nosso aplauso. Porque ele é um excelente piloto. Muito bem qualificado para levar a igreja dele até a cidade que está preparada para nós, a Nova Jerusalém. Quero convidar sem demora o nosso amado presbítero Mário para vir assumir aqui o microfone e o púlpito para trazer a nós uma palavra que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dele para trazer a nós nesta noite. Os irmãos, estendam a mão para cá. Chega aqui, irmão. Vamos abençoar a vida do nosso amado. Grandíssimo Deus eterno Pai, nós te louvamos nesta noite. Nós cremos, ó Senhor, no teu santo e glorioso poder. Nós cremos, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus coloca em nossos lábios a palavra. Porque é Ele que nos conduz neste lugar e nesta terra. Por isso apresenta a Ti o Teu Filho, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo com poder e graça. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, à memória dEle tudo o que o Senhor quer que Ele fale. Usa os lábios, usa a voz do Teu servo. Nós oramos abençoando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Jesus. Quero cumprimentar o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele sempre tem uma palavra para nós, né? E é bom sabermos que o Senhor, né, Ele não te deixa sem resposta. Deus, quando você e eu, quando nós nos prostramos, quando nós nos derramamos e pedimos ao Pai, endargamos a Ele algo que nós precisamos, Deus, Ele não te deixará sem resposta, né? Eu estava aqui ouvindo o nosso pastor dizendo a respeito
do voo em que estamos, aleluia, e o destino ao qual esse voo nos leva. E espiritualmente nós começamos aí desde então a usarmos, né, esta ligação espiritual. Para um homem natural ele diria assim, começaremos a usar os pensamentos. Pode ser, amém, afinal de contas nós também pensamos. Mas nós começamos então a usarmos uma visão espiritual. E ver que este destino, aleluia, glória a Deus, foi traçado para a noiva do Cordeiro, para a igreja do Senhor, desde o princípio. Aleluia. Deus traçou esse destino. E sabemos que nós que aqui estamos, aleluia, temos a certeza de nossa salvação. Temos a certeza de que Jesus Cristo, nosso Senhor, pagou o preço, aleluia, glória a Deus, pela nossa salvação. Pagou esta passagem, aleluia, a Nova Jerusalém de Deus. Então, quando o nosso pastor estava falando a este respeito, aleluia, o meu entendimento espiritual começou a me levar desta forma. Glória a Deus. E a vontade de Deus referente, aleluia, a esse destino, a nós chegarmos a ele, diz a palavra, é que nenhum de nós se perca, mas que todos permanecermos firmes. Aleluia. Porque nós temos um chamado, glória a Deus. Nós temos, aleluia, glória a Deus, um proprietário. Você é propriedade de alguém. Nós temos dono, aleluia. E o nosso Deus, Ele tem um amor imenso por nós, e por isso que Ele diz na sua palavra, a minha vontade é que nenhum se perca. Por quê? Nós temos um dono. Aleluia. E é por isso que nós temos que ficarmos atentos, aleluia, glória a Deus, a esse destino, do qual nós já estamos a caminho, aleluia. A qualquer momento, nós vamos receber um chamado, a qualquer momento, nós vamos ouvir o Filho do Homem dizendo, vinde, aleluia. E é por isso que temos que estarmos sempre atentos e ligados ao querer do Senhor. Nós, como já foi dito em alguns cultos atrás, eu sempre gosto de ficar remoendo, aleluia, nós não estamos livres das investidas do nosso inimigo contra as nossas vidas. Nós não estamos livres disso. Aleluia, glória a Deus. Mas por que nós não estamos livres? Por acaso, aleluia, glória a Deus, existe, aleluia, alguma coisa de valor dentro de alguma casa que um ladrão passa e não olha, oh, aquilo lá, assim também é a nossa vida na presença do Senhor. Alguém está sempre de olho no brilho em que você tem. Alguém está sempre de olho na diferença que socialmente você faz. Alguém está sempre de olho, aleluia, na palavra de vida que sai da sua boca. Alguém está sempre de olho, tentando parar, porque sabe o valor, sabe o potencial espiritualmente falando que você tem, que Deus te deu. Aleluia. Eu quero dizer para você, igreja, que você não é qualquer um. O mundo pode te olhar de qualquer forma, né? Mas você não é qualquer um. Você nem sequer dessa terra você é. Aleluia. E é por isso que alguém está furioso contigo.
Mas a coisa mais maravilhosa que eu sei que existe e tem, é que o crente ele tem o quê? Visão de águia. Quando muitas das vezes, igreja, o nosso inimigo, ele começa lá na frente, atrás de qualquer uma trincheira, te esperar, você já ouviu ele há muito tempo. Aleluia. Porque Deus, ele dá visão para a sua igreja. Deus, ele dá visão para a sua igreja. Igreja, você é cheia de valores. Igreja, você espiritualmente é um grande instrumento na presença de Deus, nas mãos de Deus. E o inimigo, ele não se contenta com isso. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero deixar para nossa meditação, no livro de São João, capítulo 14. Aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer para você que eu estou sempre, às vezes em minhas pequenas orações, pedindo ao Senhor, com um grande sonho em meu coração, de que o Senhor ele venha cada dia mais nos avivar. Eu falei com Jesus há uns dias desses atrás, e continuo falando, Senhor, eu preciso ver crente batizado com Teu Espírito Santo. Eu preciso ver. Porque eu duvido não, mas eu quero ver. Aleluia. Amém? Livro de São João, o capítulo 14, glória a Deus. Aleluia. Até onde o Espírito de Deus nos conceder, que meditamos. Glória a Deus. Nos diz assim dessa forma. Aliás, a primeira pergunta é: todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Eu amo esse povo. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, aleluia, e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e desde já agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e já nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco, e não tendes me conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes, pode, por uma circunstância ou outra, nós perguntarmos: Deus, onde está o Senhor? Deus, eu estou assim, estou assado, estou daquele jeito. E Jesus aqui, nesta palavra, Ele quer nesta noite mostrar para mim, para você, que Ele se disponibilizou para todos nós, de uma maneira, aleluia, glória a Deus, e que você e eu já temos
o caminho, o percurso, já vivemos, como diz ele na sua palavra, na verdade, aleluia, glória a Deus, e nós temos o chamado de vida eterna. Então, o Senhor Jesus, igreja, Ele não nos chamou somente, bem, senta aí, fica aí. Não foi só para esta questão. Deus, Ele nos chama, nos dá uma posição, como já foi dito nesta noite, nos dá um destino, aleluia, mas enquanto isto, de irmos, não acontece, temos também uma posição importante aqui na terra, que é de sermos vencedores em Cristo Jesus. Porque tudo que nós enfrentamos aqui, igreja, se não é pelo Senhor, nós não vencemos. Aleluia, glória a Deus. E Deus, Ele sempre tem este plano maravilhoso. Eu vou me pôr sobre as vidas de vocês como um caminho. Eu vou me pôr sobre a vida de vocês como a verdade. E além disso, eu vou vos encher de vida. Aleluia. E muitas pessoas, glória a Deus, ainda estão por experimentar esta direção. Tem pessoas por aí afora que elas ainda estão, glória a Deus, por aprender e saber desta verdade. Tem pessoas por aí afora que ainda estão esperando por viver esta vida. E Jesus, aleluia, glória a Deus, Ele não faz distinção entre aquele que é ou que não é, entre o mais forte ou mais fraco, entre o mais rico ou mais pobre. Ele não faz nada disso. Simplesmente Ele se põe como caminho. Simplesmente Ele se põe, aleluia, glória a Deus, como a verdade. Simplesmente Ele se põe como a vida. Mas sem escolher quem tem o olho azul, o loirinho, ou seja lá o que for. Não é assim dessa forma. Ele não escolhe assim dessa forma. O nosso Jesus, como já ouvi várias vezes nesse lugar, Ele é riquíssimo em amor. Só Ele tem a palavra de salvação e vida eterna. Não existe, aleluia, outro caminho. Nós estamos vivendo em dias, aleluia, glória a Deus, que muitos estão por aí, tentando, aleluia, desfocar a igreja. Muitos estão por aí tentando criar um novo caminho. Muitos estão por aí com palavras, aleluia, supérfluas. Muitos estão por aí com tantas coisas, aleluia. Nós estamos nesses dias. Mas a verdade é que, quando, aleluia, eu e você estávamos noutrora lá atrás e trilhávamos em alguns caminhos desconhecidos, né? Nós não tínhamos acesso, aleluia, a este conhecimento. Nós não tínhamos acesso, aleluia, a essa verdade. Nós não tínhamos nada disso. Pensávamos que qualquer caminho estava bom. Pensávamos que qualquer direção estava boa. Mas a palavra de Deus nos diz que há um só caminho que leva ao Pai. A palavra de Deus nos diz que se tentarmos desviarmos, não tem como chegarmos ao Pai. Tentarmos tomarmos outra direção, também não tem como chegarmos ao Pai. Mas eu dou graças a Deus que
a mesma rede que noutrora foi lançada e nos trouxe a estarmos aqui, ouvindo do Evangelho de Deus, esta mesma rede continua sendo lançada por este mundo afora, em forma do Evangelho, em forma da verdadeira palavra, aleluia, glória a Deus, e eu creio que Deus, Ele vai continuar a sua obra, usando a sua igreja, usando aquele a quem Ele chamou e capacitou para o Evangelho da salvação. E assim, igreja, é que nesses últimos tempos, nós temos que estarmos com a visão apuradíssima. Nós temos que pedir ao Senhor muito discernimento. Aleluia, glória a Deus. Nesses últimos tempos, aleluia, nós temos que estarmos aptos e preparados para quando semearmos, né? Aí sim, aquilo vai crescer, vai dar fruto, e assim como aqui estão. Glória a Deus por isso. Então eu creio, aleluia, glória a Deus, que quando a palavra de Deus dessa forma nos é trazida, que não se turbe o vosso coração, aleluia, glória a Deus. Credes em Deus, credes também em mim. Esta palavra, ela me soa como eco por este mundo afora. Porque nós sabemos que tem o quê? Tem muita gente, muitas pessoas ainda desesperadas, muitas pessoas precisando, aleluia, glória a Deus, de conhecer, de crer que ainda há um Deus que se importa com ela. Então, quando o Senhor nos diz, não se turbe, olha, não se preocupe, não se desespere, nada disso em vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Este eco, ele ecoa daqui para aí, e daí lá para fora. Deus, ele vai levando essa palavra dessa forma aos desesperados, aos cativos, aos oprimidos, aos desesperados, aos desenganados, aqueles que para ele já acabou. Ele entra dizendo, olha, credes em Deus, credes também em mim. Glória a Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei, vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vos também. Então, mais uma vez, o Senhor, ele diz que não há outro caminho. E o próprio está dizendo, olha, eu já fui lá, já preparei tudo. Já está tudo preparado. Igreja, o Senhor Jesus, quando eu ouço, quando eu vejo, quando eu leio, quando eu medito nesta palavra, que ele diz, olha, eu vou lá preparar lugar. Porque os céus não é só para mim, é assim desta forma. Céus não é para mim só. Eu preciso de que vocês estejam lá. Então, a palavra de Deus nos diz dessa forma, olha, e eu vou preparar muitas moradas. Porque se não fosse assim, se não for assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Aleluia. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei, vos levarei para mim mesmo. Será que nós temos outro lugar? Nós não temos outro lugar. Será que nós temos outro destino? Nós não temos outro destino. Será que o mundo lá fora precisa
de um outro Deus? Não precisa, porque um Deus poderoso está aí para que eles possam também servir. Mas nós sabemos que, aleluia, nesses tempos, conforme já disse aqui há poucos minutos, nós não estamos mais naquele tempo, não. Agora é tempo de nós lançarmos a rede, é tempo do evangelho da salvação, é tempo da palavra de vida eterna, é tempo da palavra de arrependimento, é tempo da palavra do amor, é tempo da palavra de que Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos nesse tempo. Não tem mais como nós vivermos outro tempo e outra forma, nós não temos mais como viver. Porque o tempo é este. Aleluia. Irmão, mas eu quero muito ir para a igreja, mas, sabe, ainda tem muitas. Não. Deixa tudo, venha para Cristo. Eu estou na igreja, mas eu ainda estou meio, sabe, assim. Deixa tudo, permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. O homem, ele em sua natureza normal, em sua natureza humana, natural, para ele sim, pode até mesmo existir vários caminhos. Mas o fim deles não é muito bom. Aleluia. Mas nós estamos aqui para pregar um evangelho que mostra a direção certa. Nós estamos aqui para pregar uma palavra de vida. E Jesus Cristo, nosso Senhor, nos capacitou a este respeito. Aleluia. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e tomarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. E para onde eu vos conheceis o caminho, para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? É o que falei há poucos minutos. Tem muitas pessoas aí fora, tem muita gente que ainda está tentando, aleluia, buscar este caminho. Tem muitas pessoas em outros caminhos, tem muita gente, aleluia, glória a Deus, em uma certa direção. Aleluia. Mas aqui está a palavra do Senhor dizendo, quando Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vai? Como podemos saber ou conhecer o caminho? Então Jesus, ele sempre se identifica como a resposta para tudo. Jesus, ele está em nossas vidas, Jesus está socialmente também com a resposta para tudo. E ele diz na sua palavra, olha, aleluia, disse-lhe Jesus: olha, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Eu sou o caminho. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus cita essa palavra, eu sou, é forte esse negócio. Não é como o irmão Mário fala: eu sou, né? Eu sou um trabalhador, eu sou isso, eu sou aquilo. É diferente esse negócio. Isso aqui é diferente. Eu sou o caminho. Ou seja, eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. Este eu sou, ele tem um impacto espiritualmente falando, igreja, muito forte. Porque isto não saiu, aleluia, glória a Deus, daqueles que estavam ali com Jesus. Ele disse: eu sou. E eu fico contente, fico feliz por este eu sou.
Porque só Ele que tem esta condição. Só Ele que tem, aleluia, glória a Deus, este valor. Aleluia. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Se vocês realmente me conhecem, conhecem também o meu Pai. Então Jesus, ele quer o quê? Que todos, não somente a sua própria igreja, mas todos, aonde o evangelho alcançar. Ele quer que o homem que precisa de salvação, que precisa, aleluia, de libertação, de tantas coisas maravilhosas, ele quer que o homem conheça que ele é o Pai. Ele tem tudo para nós. Aleluia, glória a Deus. Então, aleluia, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Filipe, ele estava aqui exercendo uma função, não é de dúvida, assim, o lado natural. Filipe não estava exercendo isso. Filipe estava naquele momento perguntando a Jesus sobre o caminho, sobre o Pai, porque a multidão precisava ouvir. Assim como nós, nos dias de hoje, estamos vivendo no Filho, no Pai e no Espírito Santo, porque a multidão precisa ouvir. Alguém precisa ouvir a este respeito. E nós estamos aqui para isto. Né? Eu vejo ali quando eu estou nas obras, eu vejo quando eu estou em vários lugares, igreja, que pessoas, ou brasileiro, ou português, não importa. Não importa. Que pessoas precisam realmente, pastor, conhecer este caminho. Às vezes eu tenho a ousadia da parte de Deus de falar de Jesus ali para alguém rapaz. Então quer dizer que Jesus, é verdade. Jesus muda a vida, Jesus muda tudo. Mas olha, então como é que... Eu falei, não, é só você abrir o coração. Daqui a pouco ele dá uma disfarçadinha, vai lá trabalhar e tal. Aí volta de novo, então eu estava pensando, sabe? Então quer dizer que Jesus, ele, né? Eu falei, sim. Jesus continua até hoje salvando, Jesus continua até hoje curando, Jesus continua até hoje libertando, Jesus continua até hoje lavando, Jesus continua até hoje, aleluia, dando ao homem a oportunidade de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Então, igreja, muitas das vezes nós somos interrogados por aí afora. Falar, pelo comportamento. Não, mas você não. Mas o que você faz? É o que? Religião? Eu sirvo a Cristo. Todos eles, todos, não importa quem é a igreja. É brasileiro, é português, é indiano, não importa quem é, todos eles estão sempre ali precisando, eles estão vendo algo em você. Eles estão vendo algo em você. Eles querem saber porque você é diferente. E eu respondo para eles: olha, eu sirvo a Jesus. Jesus, sim. Aquele que morreu na cruz do Calvário. Aquele que me deu oportunidade de vida eterna. Ah, é? Aí dá uma olhadinha, lá vem o encarregado, dá uma disfarçadinha, vai lá trabalhar. Eu estou contando porque é dessa forma, igreja, que está acontecendo por aí. O homem, ele está com vontade de saber o caminho. O homem está com vontade de viver aqui, ó, aleluia, glória a Deus, de saber o caminho, de viver na verdade, de ter vida eterna. O homem está com essa vontade. Mas conforme falei há poucos minutos, são tantos caminhos que tem à frente dele, que quando ele encontra um, como você que está aqui nesta noite, que está em um caminho diferenciado, aí ele chega para você e fala: mas por que você
é tão diferente. Eu não preciso disso. Eu já tenho tudo. Eu não preciso disso. Ah, mas não, o caminho é esse aqui mesmo. Aleluia. O caminho é Cristo, que nos conduz à verdade e nos dá a vida eterna. Então é isso, igreja. Isso não para, não. Às vezes eu saio de uma obra, vou para outra, demoro ali alguns dias ou algumas horas. Daqui a pouco eles chegam perguntando por que você é assim diferente. E quando não isso, igreja, é porque o teu ambiente é diferente. E quando não isso, é conforme falei aqui há poucos dias atrás, estávamos ali trabalhando na casa. E ele chegou para mim, por que quando eu estou perto de você eu sinto diferente? Por que eu fico mais leve? Quando é isso, é isso. Porque o nosso caminho é Cristo. E essas pessoas estão trilhando um outro caminho. O que estou falando para vocês dentro da palavra nesta noite, povo de Deus, ou para aqueles que estão ouvindo pela internet, não se trata de emocionalismo. Não se trata disso. Se trata da água da vida. Se trata do Evangelho de Cristo Jesus. Se trata da palavra de Deus. Isto aqui não é emocionalismo. Isto aqui é Cristo em forma da palavra. É o verbo. Aleluia, glória a Deus. E Deus, Ele sabe ter um tratado especial na vida daquele ou aquela que a quem quer, aleluia, chegar aos pés dele. Pode ser que todos aqui já são evangélicos, pode ser que todos aqui já tenham a felicidade de servir a Cristo, mas existe alguém em outro lugar por aí que está ouvindo, está meditando, está vivendo sempre os cultos, pastor, porque é assim que espiritualmente eu vejo agora. Alguém está vivendo os cultos e está obtendo experiência sobrenatural por meio da igreja de Cristo Jesus, que reflete a glória do Senhor. Aleluia. É assim que espiritualmente eu estou vendo agora. Eu estou vendo pessoas obtendo experiência. Pessoas que noutrora pensava que quem é Cristo? Pensava que uma árvore nasce, aquilo ali é milagre, Deus é aquilo. Mas espiritualmente o que eu vejo agora é pessoas pensando de uma forma totalmente diferente. Aleluia. Porque estão começando a ver o caminho. Estão começando a viver a verdade. Aleluia. Estão querendo viver esta vida em Cristo Jesus. E de novo, igreja, o Espírito Santo de Deus me coloca essa palavra e nós estamos aqui para isso. Para levarmos a esta pessoa este conhecimento. Esta palavra de vida, esta palavra de salvação. Amém? Amém, povo de Deus? Glória a Jesus. Deus é bom. E o Senhor está neste lugar. Eu creio. Amém? Então eu quero aqui em Cristo Jesus agradecer essa oportunidade que me foi dada para trazer esta palavra da parte do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus Ele possa continuar a falar em nossos corações, aleluia, nos dando cada vez mais a graça de servir ao Senhor. Não importa qual a circunstância, mas nós precisamos, aleluia, de estarmos sempre preparados para levar e continuar este Evangelho. Amém? Que as palmas louvam ao Senhor. As palmas louvam ao Senhor, aleluia, bem forte.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como o irmão já disse, o Senhor é bom. A bondade dele dura para sempre. Eu quero só dizer uma coisa. Que muitas às vezes pensam que a vida termina após a morte. Muitos não sabem que há uma vida após a morte. É por isso que muitos estão vivendo a vida de hoje do jeito que quer. Porque não conhece. Não conhece a verdade. Não conhece essa palavra viva que vivifica o homem, que santifica o homem, que lava e purifica o homem. Por isso que Jesus falou em João 8,32, todo mundo conhece esse versículo. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Jesus falou que ele é o quê? Então tem que conhecer Jesus. Muitos têm ouvido falar de Jesus, mas não conhecem Jesus. Você pode ter ouvido falar do presidente, mas você não conhece o presidente. Você nunca esteve com ele. Então você não conhece ele. Você tem visto ele pela televisão, mas não conhece. Se você não chegar perto dele, conversar com ele ali uma hora, ou almoçar ou jantar com ele. E Jesus nos chama para um banquete, para que nós conheçamos a ele. E esse banquete é a ceia do Senhor. Quando nós ceiamos aqui, nós estamos sentando à mesa com Jesus, num banquete celestial. Aí nós passamos a conhecer Jesus. Como o irmão já falou aqui. Tomé nem conhecia Jesus direito. Nem sabia do poder de Jesus. Só se eu tocar nas suas chagas, aí eu vou saber que é tu mesmo. Porque não conhecia verdadeiramente Jesus. Ele foi conhecer Jesus mesmo depois da ressurreição. E andou com Jesus 3 anos. Então não é tempo de igreja que faz nós conhecermos Jesus. É intimidade. É olhar face a face. É que nós conhecemos. Meu pai sempre dizia assim, você quer conhecer uma pessoa? Então come um saco de sal com ele. Aí você vai conhecer a pessoa. Então, meus irmãos, eu tenho certeza que Deus falou com você nesse lugar. Tenho certeza. E a cada dia que passa, nós estamos chegando mais perto do arrebatamento da igreja. Irmãos, nós temos que estar pronto, preparado, que até 2030 algo vai acontecer que vai abalar essa terra. Que nós estejamos prontos para subir com Jesus. Porque a promessa da nova ordem mundial é de 2030 apresentar o governador geral, o presidente geral das nações, que é o anticristo. Até 2030 eles vão apresentar aquele que é o anticristo. E a igreja tem que estar pronta. A igreja tem que estar preparada para subir com Jesus, porque Jesus vai levar o seu povo. O arrebatamento da igreja é real. Vai acontecer. Vai acontecer. Então temos que estar pronto. E outra que nós não sabemos amanhã, dia de amanhã, se nós estaremos vivos ou mortos. O dia de amanhã não pertence a nós. Então temos que estar pronto para qualquer momento. Amém? Como a gente vê aí na internet, aí, né, o pastor pregando, de repente já cai de costas lá e já foi. O cara está cantando, de repente já foi. Então nós não sabemos nem o dia e nem a hora que nós vamos encontrar com Jesus. Mas Ele está de braço aberto à tua espera. Amém? Vamos nesse voo. Vai haver turbulência.
mas o voo vai prosseguir. O avião vai prosseguir. E nós vamos chegar na Nova Jerusalém. Amém? Que bênção nesse dia, dessa chegada. Amém, meus irmãos? O aeroporto já está preparado à nossa espera. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui a maquininha. Mandaram passar a oportunidade para você, eu não sei porquê. Faz favor. Eles pegam a irmã de surpresa, né, mãe? Apanha. Paz do Senhor, igreja. Também fui apanhada de surpresa. Mas como diz a palavra de Deus, no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Falo isso porque hoje é um dia especial para a nossa igreja, porque nós vivemos em união. É aniversário do nosso pastor Magdo. Não quis ser eu a exaltar em nome da igreja, mas como parte da igreja e pelo reconhecimento que a igreja tem pelo pastor Magdo, então eu tomei a palavra, né? E eu até disse a Elsa, devíamos ter organizado uma coisa melhor, mas pronto, tudo que vem do coração e que vem com ânimo, é tudo muito bem-vindo, porque é em nome da igreja e é em nome de Jesus, não é em nome da irmã Quininha, é em nome da igreja que nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Magdo. Já agora queria que o pastor Magdo viesse aqui também, pelo trabalho que ele tem feito aqui na igreja. Ele me considera como mãe, eu até já lhe considero também como filho, né? Porque tem a idade da mãe da Érica. E foi a Érica que de manhã me disse, avó, hoje é aniversário do pastor Magdo. Sim, pá. Como é que a Elsa não disse nada? Então, pronto, estamos aqui. Eu agradeço a Deus, em nome da igreja, né? Pela vida do meu querido filho, pastor Magdo Silva. Tem sido uma bênção, não só na minha vida, como na vida da igreja. E pronto, trouxemos um bolinho para cantarmos os parabéns ao nosso pastor. E é só isso que eu queria dizer, é agradecer a Deus, né, pela vida dele. Amém. Amém, pastor? Vamos cantar os parabéns, né? Orar primeiro, né? Amém. Vamos orar então. Querido Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, pelo dom da vida, Pai. Por mais um ano, Senhor, que tu concedeste ao pastor Magdo Silva, Pai. É uma bênção na vida de cada um de nós aqui nesta igreja, Pai. Ó Pai, continua abençoando, Senhor, a sua família, o seu ministério, a sua vida, servindo ao Senhor, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Agora vamos cantar os parabéns com uma salva de palmas para o pastor. Glória a Deus, aleluia. Levanta-se sua mão para o alto. Pai querido, nós louvamos ao Senhor nesta noite pela vida do pastor Magdo. Também louvamos ao Senhor, ó Deus, pela vida da igreja aqui presente. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos nesse momento agradecido. Agradecemos também pelos dízimos e as ofertas que foram colocadas no gasofilaço e aqueles que foram mandados pelo o aplicativo, Senhor. Que o Senhor multiplique as bênçãos sobre cada um que tem contribuído com esta obra. Oramos abençoando e consagramos ao Senhor no nome de Jesus. Que o Senhor possa levar a tua igreja em paz, Senhor, e em segurança para as vossas casas. Oramos agradecido pela proteção do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a santa consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, para todo sempre. Toda a igreja diga amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre no nome